Oi, gente. Hoje a gente está aqui conversando com uma psicóloga que faz um trabalho diferente ainda. Um trabalho assim que as pessoas não conhecem ainda muito bem, é muito interessante e tem tudo a ver com o foco dos nossos assuntos aqui, que é literatura, poesia e tal. Ela faz biblioterapia e o nome dela é Cristiana Seixas. Tudo bom, Cristiana? Tudo bom, obrigada pela oportunidade. Prazer muito grande estar aqui com você. Prazer é meu. Cristiana, explica pra gente como é que é biblioterapia. Muita gente até da área da literatura nunca ouviu falar, mas a biblioterapia é uma disciplina da biblioteconomia e é muito pouco difundida e utilizada não só no Brasil, mas como no mundo. Não existe hoje uma formação, um certificado, uma associação de biblioterapeutas, mas ela ainda é uma coisa assim inovadora. Tem aqui no Brasil a Clarice Caldin, que dá uma pós-graduação em biblioterapia, mas é da área da biblioteconomia. Atrelada à psicologia ainda não há. Biblioterapia nada mais é do que o uso da literatura como um instrumento terapêutico. Hoje eu faço isso de duas maneiras. Eu sou psicóloga clínica, então no meu consultório eu tenho lá as estantes de livros que eu chamo da minha farmacinha. Ai, que legal! Que de acordo com a questão que o paciente traz, ou um trecho é lido, ou um livro é emprestado para que ele leve e traga na semana seguinte com as suas impressões. Então é você que já traz os livros, não é o paciente que ele pode levar um livro que tenha tocado ele também? Claro que pode, porque é uma pergunta, né, que eu gosto de fazer: qual foi o livro que mudou sua perspectiva de vida, o livro que te arrancou o tapete, te mostrou uma nova realidade? A maior parte das pessoas sabe responder isso. Então é um livro de um autor que dialoga com essa pessoa. Então é um caminho dentro do processo terapêutico passível de ser explorado, né? E aí como é que é? A pessoa lê um trecho e a partir daí ela se identifica uma situação que ela está vivendo, é isso? Eu acredito assim que a palavra, a escrita, ela faz uma espécie de travessia. Me faz lembrar uma crítica que o José Castelo fez sobre o Vidas Secas do Graciliano, falando que a vida é seca não só por toda a falta que aquela família vivia, mas por falta das palavras que expressassem o que eles estavam sentindo. Então, nos atendimentos clínicos, é isso que eu percebo. Eu posso te dar um exemplo. Normalmente as pessoas que procuram terapia, elas estão assim com a esperança abalada, né? Até o Bartolomeu Campos de Queiroz, ele diz que viver sem esperança é como ter casa sem janela. Então é difícil traduzir isso. O Mia Couto, nesse Se Obama Fosse Africano, tem um trecho que ele fala assim, esse trecho é muito lido lá no consultório: a esperança é a última a morrer, disse, mas não é verdade. A esperança não morre por si mesma, a esperança é morta. Não é um assassínio espetacular, não sai nos jornais. É um processo lento e silencioso que faz esmorecer os corações, envelhecer os olhos dos meninos e nos ensina a perder a crença no futuro. Então ele traduziu um sentimento. E a biblioterapia, ela tem uma frase da Clarice Lispector que é ótima. Você sabia que uma pessoa pode agarrar numa palavra e perder anos de vida? Então, o que se percebe de uma situação cristalizada que a pessoa agarrou numa palavra, numa frase ou numa ideia. Então, a própria literatura, ela não só traduz, como ela também pode mostrar uma nova perspectiva. Sei. Nesse mesmo livro... Quer dizer, ela denuncia, de repente ela denuncia, na medida que o paciente se identifica, ela denuncia para ele a situação chave que ele está vivendo, que ele tem que sair dela, e também pode dar a chave para ele sair dela. Exatamente. A gente faz isso naturalmente. Quando conversa com alguém, vê que a visão daquela pessoa está cristalizada, você sabe de um livro,
você fala assim, nossa, você precisava ler tal livro. Faz isso. Isso é biblioterapia. Entendi. Só que com a técnica do psicólogo. Então, claro. eu queria mostrar, dentro do mesmo livro já tem essa outra propriedade. Olha esse trecho. Quando Jostin saiu da prisão, lhe perguntaram como conseguiu escrever versos tão cheios de ternura numa prisão tão desumana. Ele respondeu, eu desvalorizei as paredes. Nossa, que chocante. Então, é um chamado assim para também mudar a perspectiva, para desvalorizar certas coisas e abrir os olhos para outras. E você tem sentido resultados muito práticos assim nesses 3 anos? São 3 anos só, você pode atestar resultados assim? Sim, eu estou até escrevendo sobre isso, porque como muito é inovador, legal. não tem muita referência, então a minha intenção é partilhar esses resultados, partilhar com certeza o acervo que está sendo utilizado. Eu costumo dizer assim, que eu não trabalho sozinha, eu trabalho com uma junta, né? Uma junta, Então, realmente, eu sou muito agradecida pela generosidade desses escritores, que você é escritora, você sabe que não basta generosidade, tem que ter muita perseverança para publicar, não é? Mas é isso que permite com que as obras se tornem imortais. Então, por exemplo, uma pessoa que dá muita base para o meu trabalho é a Adília Gouveia, com o curso da intemporalidade do drama humano, em que ela vai trazendo autores e obras clássicas, né, como o Dostoiévski, o Camus, o Flaubert, Cervantes. E é incrível como nas aulas ela descreve os personagens, e eu tenho o exemplo do paciente que é assim. Um caso último, era um senhor que a vida inteira estudou teologia, fez uma carreira dentro da religião e tarde da vida ele descobriu que era tudo uma grande ilusão. Ele já não conseguia acreditar em nada. Desconstruiu tudo. E aí, quem é que foi conversar com ele? E isso foi até apoio da Adília? Nietzsche. O Crepúsculo dos Ídolos, ou a filosofia do martelo. Ele vai desconstruindo tudo aquilo que sustentava. Que bom que ainda deu tempo, né? Quer dizer, então você não trabalha só no consultório, isso que eu queria você falar sobre isso bem rapidamente. Você divide esses cafés literários com a Adília, você faz esse trabalho também coletivamente. Quem não puder ir ao consultório, pagar uma terapia individual com você, tem outros caminhos para chegar até você. Tem outros caminhos. Desde 2010 eu faço rodas de leitura com fins terapêuticos, é semanal. Desde 2010 eu chamo de círculos de biblioterapia. Acontece toda terça-feira, de 17 às 18h30, em Icaraí, na Lopes Trovão 229. Isso eu tenho um site. Fala o nome do seu site. O site é www.cristianaseixas.com. Lá tem toda a programação, porque os livros são identificados previamente. A pessoa não precisa ler, a gente em conjunto lê alguns trechos marcados. Não importa o que o autor quis dizer, o nosso interesse é como aquilo impacta em cada pessoa. Se as pessoas discordam, ninguém discute para ver quem está certo, porque não existe o certo. Cada um faz um exercício de suspender a sua opinião e entrar em contato com os argumentos do outro. Eu gostaria de aproveitar só para informar o blog também, tem um blog, livros para todas as idades.blogspot.com, é onde a gente partilha esses garimpos. Para quem for contador de histórias ou quiser trabalhar com a biblioterapia, tem um maná ali de livros preciosos. Obrigada, Cris. Muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Olha, ler é um dos melhores remédios para a vida, para o físico e para a alma da gente. Com certeza. Valeu.